Bom dia, um excelente domingo a todos nós. Vamos hoje aqui falar um pouquinho, sobre o nosso evangelho, trazer alguns trechos para animar a nossa semana, para que a gente possa começar uma semana de uma forma mais produtiva, mais reflexiva, principalmente nos ajudar a encarar os problemas, as dificuldades, os trabalhos que vão surgindo ao longo dessa semana. Então, para a gente começar, separei uma mensagem do livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia. A mensagem diz assim: fazer o melhor. Em tudo o que fizeres, nunca te esqueças de fazer o melhor. E para reconhecer os caminhos mais indicados, basta um pouco de atenção. É nessa hora que a especulação é relevante, que a procura dignifica. A alma que vive procurando a perfeição no que faz, concentra suas energias no que tange à sua própria conduta e apara suas arestas, para que a saúde se manifeste em seu coração e se instale em todo o seu corpo. Seja eficiente para ti mesmo, que em esses caminhos estarás auxiliando aos outros. Mesmo quando a misericórdia de Deus bater à tua porta para que sirvas de instrumento na ajuda dos teus semelhantes, faze com esmero. Não te apresses em cooperar muito, fazendo o trabalho mal feito. Em tudo que deres, lembra-te da harmonia, pois ela te fará na intimidade da alma. O que fizeres, faze com perfeição, ou seja, com amor. Enquanto não reconheceres que o próximo é tu mesmo em outra dimensão, que aquilo que fizeres aos outros estará fazendo a ti mesmo, não aproveitarás essas lições, já que elas são baseadas e analisadas na expressão das leis universais. Faz o melhor em tudo o que fizeres, uma norma já adotada pelos santos e pelos sábios. É o Espírito começando a mostrar a luz que se acendeu dentro da alma. Então, essa mensagem ela é extremamente relevante. Nos chama a trabalhar da melhor forma possível. Ela destaca aqui que não é importante a quantidade. Às vezes a gente quer fazer muitos trabalhos, quer participar de muita coisa e acaba fazendo mal feito. Então a sugestão é faça pouco, mas faça o melhor que você fizer. O melhor que você puder, faça, Se dedique com esmero, que Deus nos ajudará nessa nossa trajetória. Então é isso. Como é que a gente sabe que está fazendo bem feito? Quando a gente faz por amor. Quando a gente não faz por reconhecimento, a gente não faz para se livrar da pessoa e da situação, a gente faz porque realmente se envolve, ama, e quer fazer o melhor. Então que a gente faça o nosso melhor e que esse melhor represente a nossa própria melhoria, o nosso próprio crescimento. Então com essa mensagem que já trouxe essa reflexão, da gente vasculhar dentro de nós para saber se a gente está fazendo o nosso melhor mesmo, vamos nessa sintonia, com esse pensamento, tentar então entrar em conexão com o nosso anjo da guarda, com o espírito guia, os nossos espíritos benfeitores que nos orientam, nos iluminam. E nesse momento então, Jesus, em que muitos estão regressando ao corpo físico, que o espírito teve uma trajetória longa, trabalhando, estudando, refletindo na espiritualidade, estamos aqui começando um domingo, uma semana, na busca de fazer o nosso melhor, tentando crescer, evoluir, e ajuda-nos, Senhor, para que possamos reconhecer dentro de nós as nossas melhores virtudes, as nossas melhores habilidades, para que a gente seja capaz de utilizá-las em favor do próximo, realizando o bem, convidando a todos a participar dessa grande família universal dos teus filhos. Abençoa cada um de nós, para que a gente tenha serenidade diante dos problemas, que a gente tenha fé diante dos obstáculos e que a gente consiga realizar sempre, cada vez melhor. Abençoa-nos, ilumina-nos, hoje e sempre. Bom, meus amigos, então com essas reflexões iniciais, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. No capítulo 3 a gente vai ver as muitas moradas que existem na casa do Pai. Então há muitas moradas e esse é um capítulo extremamente consolador,
né? Porque quando ele diz que existem várias moradas, significa que existe um lugar para cada um de nós. E a gente acaba então com aquela visão, às vezes, um pouco angustiante de imaginar que só existe o céu e o inferno, né? Então, que depois que a gente desencarna, a gente vai para um lugar dos santos e perfeitos, ou então vai para um lugar daqueles imperfeitos que erraram. E a gente observa que essa visão ela é muito limitadora, porque nenhum de nós é 100% perfeito, assim como também nenhum de nós é 100% mal. Dentro de nós temos sentimentos bons e sentimentos ruins. Nós fazemos coisas boas e coisas ruins. Temos atitudes, comportamentos bons e ruins. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta essa possibilidade, que são várias as camadas evolutivas, que são várias as oportunidades, que são vários os mundos para habitarmos, a gente começa a entender que essa cadeia evolutiva ela é muito ampla. Existem vários degraus a serem percorridos. Eu não posso ficar num degrau inferior se eu já estou lá numa condição superior, né? Então a gente começa a entender que não é porque a gente cometeu um erro que a gente vai ser condenado eternamente a uma punição. Não é porque a gente fez coisas erradas que a gente não merece a proteção e o amor divino. Então existe um lugar para cada um de nós, como espíritos e aí também como encarnados. E aí hoje, especificamente, a gente está abordando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas os itens 16, 17 e 18, que são os itens que falam sobre os mundos regeneradores. Então, o capítulo fala que existem vários mundos, várias oportunidades de aprendizado e crescimento, que cada mundo ele tem uma vibração própria e por isso vai ter experiências próprias, específicas, né? Então, um mundo não vai ter as mesmas experiências, as mesmas oportunidades. Então, cada mundo, cada local de habitação do espírito vai seguir um determinado padrão vibratório, vai ter determinados tipos de experiências, né? Vai ter determinados tipos de sensações, a matéria vai ser diferente. Então a gente vai observando que na medida em que a gente vai evoluindo, que a gente vai se melhorando, a gente vai tendo a oportunidade de ter outros tipos de experiências, de conhecer outros universos. Então ele começa mostrando para que a gente observe o universo. Se a gente observar a quantidade de corpos celestes que existem, né? A preocupação de Deus de fazer tão criteriosamente, de fazer com tanto carinho, tanta coisa linda para a gente observar, né? Então, se a gente observar toda essa criação divina, a gente vai entender que existe muito espaço para cada um de nós e a gente tem que encontrar esse nosso espaço na medida em que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai crescendo, a gente vai ocupando esses espaços. Então, quando a gente olha o céu e vê a infinidade de estrelas, né, de pontos luminosos, a gente começa a observar que Deus se preocupou com cada um de nós, com um espacinho para cada um de nós, um lugar específico para que a gente possa crescer, se melhorar. Então ninguém fica perdido, ninguém fica abandonado, né? Existe espaços de acordo com cada uma das nossas características. Então é isso que ele vai apresentar. Existem mundos que são extremamente primitivos, né? Onde o espírito acabou de ser criado, ele é lançado nesse mundo para que ele comece então a viver as primeiras experiências na matéria. Então o que é que a gente pode entender desses mundos que são mais primitivos? A matéria é mais densa, as sensações dessa matéria são mais pesadas, então por isso as experiências também são muito peculiares nesse desenvolvimento. Então, as experiências que a gente vai passar como um espírito ainda primitivo são experiências de sobrevivência, de observar que tipo de sentimentos a gente vai desenvolvendo enquanto busca a sobrevivência, né? Então, o caminho sempre é percorrer rumo ao Pai, né? Se melhorar, evoluir. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade exatamente isso, né? Então, a gente encarna para quê? E os espíritos esclarecem que é justamente para que a gente possa passar pelas experiências de uma existência corporal e a partir daí se compreender e se perceber como espírito. Então as experiências que a gente vai passando, elas vão nos ajudar a perceber quem nós realmente somos. Porque quais são as escolhas que a gente faz diante de determinadas situações? Então isso vai nos modelando.
a gente pode observar, por exemplo, que diante dos mesmos desafios, dos mesmos trabalhos, das mesmas oportunidades, pessoas diferentes reagem de forma diferente, conseguem vencer obstáculos de forma diferente. Então a gente vai observar que diante de um determinado desafio, tem pessoas que esmorecem, que não acreditam na sua capacidade, que ficam tristes, que choram, que acham que foram abandonadas e que estão sozinhas, perdem a fé, desacreditam da espiritualidade. Existem outras pessoas que, por mais dificuldades que apareçam, mais elas acreditam que Deus está do lado, mais elas se apegam à oração, mais elas se fortalecem nesse vínculo com Deus, né, buscando a superação dos seus obstáculos. Então a gente vai observando que nessa caminhada a gente percebe que existem diferenças entre os espíritos. Então é isso que o Evangelho nos apresenta. A gente começa como um espírito embrutecido, no sentido de que a gente não tem conhecimento ainda. E na medida em que a gente vai passando pelas experiências da fome, da sede, da doença, do contato com os outros, do convívio em família, aí a gente vai desenvolvendo dentro de nós nossos sentimentos, nossas tendências. Então, se eu sou mais raivoso, se eu me irrito com mais facilidade, ou então se eu consigo ter um pouco de serenidade e enfrentar determinadas situações. Então, isso vai mostrando quem nós realmente somos. E aí, essas escolhas que nós fazemos, elas vão nos conduzindo para um bom caminho ou para um caminho mais denso, de maior dificuldade. A gente pode entender a nossa trajetória na Terra, né, como encarnados nesses mundos, a gente pode entender como uma forma de ir acompanhando essa evolução. É como se fosse o percurso que o estudante faz na escola, né? Então a gente começa a vida escolar sem saber ler, sem saber escrever, sem saber identificar, né, as vogais, sem conseguir identificar as letras, os números. Então tudo é novidade. Tudo é muito difícil. Segurar o lápis é muito difícil. Fazer o contorno de um objeto, né, é muito difícil. Pintar dentro dos limites é muito difícil. E aí aquela dificuldade, né, às vezes pode nos angustiar. Então é por isso que a gente tem orientadores, a gente tem professores, a gente tem os nossos pais que vão ali acompanhando a nossa trajetória para que a gente não desista, para que a gente saiba que aquilo ali é só uma etapa, né, da nossa evolução, do nosso crescimento. E aí, então, a gente observa que depois que a gente aprende as letrinhas, o número, a gente começa a organizar isso para formar uma palavra, organiza mais ainda e forma frases, até o momento que a gente escreve textos complexos, e aí parece que a gente não lembra mais, né, da nossa trajetória, da dificuldade que foi para a gente começar a escrever o primeiro A segurando o lápis. Então, eu faço essa comparação para que a gente entenda que o despertar dos nossos sentimentos é da mesma forma. Então, num primeiro momento, a gente pode se angustiar diante de determinados desafios porque a gente se acha incapaz, porque a gente acha que é muito difícil. Mas se a gente conseguir, né, observar, ouvir o nosso orientador, se conectar com aqueles que vão realmente nos conduzir no caminho do bem, a gente entende que cada desafio, na verdade, é uma oportunidade de crescimento. É algo que a gente precisa aprender para poder crescer. Então é isso que vai acontecendo, né, com a nossa vida espiritual. No início a gente tem sentimentos ainda muito densos, muito pesados, de angústia, de ansiedade, de tristeza, de revolta. E aí, na medida em que a gente vai amadurecendo espiritualmente, entendendo, estabelecendo a nossa conexão divina, então as coisas vão ficando mais fáceis. Então é comum, por exemplo, a gente olhar para alguns anos atrás e observar, nossa, eu era desse jeito, nossa, como eu tinha medo, como era uma dificuldade eu fazer isso e hoje já não é. Então é essa a trajetória do nosso caminhar. Então quando o Evangelho nos apresenta que existem diversos mundos e entre o mais primitivo até aquele mais ditoso, onde só existe felicidade, existem mundos de transição. Existem mundos que são nos preparando para chegar a essa felicidade plena. Né? Então, o planeta de provas e expiações é esse em que a gente sofre mais, né, com algumas vicissitudes, que a gente se depara com maiores dificuldades, onde o mal é mais presente do que o bem. Mas aí vem o Evangelho e diz, olha,
quando você se melhorar, quando você for crescendo, né, deixando de ser aquela pessoa que traz o mal, a angústia, né, os maus sentimentos, você vai perceber que outras oportunidades vão surgindo. E esses mundos regeneradores que eles nos apresentam são exatamente esses mundos de transição, onde já existe uma certa felicidade que nos dá paz, que nos dá tranquilidade. Né? Então imaginemos viver num mundo em que a gente pode sentar na calçada e ficar conversando até tarde, que as crianças podem ficar brincando na rua, sem ter medo de assalto, sem ter medo de violência física, né? Sem ter medo de agressões. Então aqui a espiritualidade nos apresenta que isso é possível, que nós vamos chegar nessa oportunidade, porque existem diversos mundos. Entre o primitivo e o mais evoluído, existem vários intervalos de transição. Então a gente pode ir crescendo e se melhorando. Então essa é a proposta. Imagine como é boa a vida no mundo mais evoluído. Então se é boa, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para as pessoas que eu amo. Então como é que eu vou fazer para chegar lá? Qual é o percurso que eu tenho que fazer? Então essa é a proposta, né, da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, como esse grande norteador da nossa própria conduta. Então ele diz, olha, nesse momento é um momento de angústia, de tristeza, de algumas inquietações, mas calma, é uma etapa. Né? Então vamos retomar aqui a comparação com a escola. É naquele momento que você chega em que a matemática é mais difícil, os cálculos parecem que são insuperáveis, que você tira uma nota baixa atrás da outra e parece que não vai conseguir recuperar. Mas calma, é uma etapa de crescimento. Então é isso que o Evangelho nos propõe, a consolação. Entender que nós sim vamos conseguindo, né, crescer um pouquinho a cada vez mais. E aí por isso a mensagem inicial, né, de fazer o nosso melhor. Porque é o nosso melhor que vai mostrando as novas possibilidades de crescimento. Quando eu me empenho em fazer o melhor que eu posso, sem estar preocupada com o resultado, sem estar preocupado com o retorno que isso possa me trazer, né, com a percepção que os outros vão ter de mim, se eu não me preocupo com nada disso, só me preocupo em fazer o bem, o melhor que eu puder, a gente começa a observar que o nosso melhor pode ser melhorado. Aquilo que eu achava que estava quase perfeito, ainda pode ser modificado um pouquinho. E aí, na medida em que a gente vai fazendo o nosso melhor, melhorando esse nosso melhor, a possibilidade da gente ir crescendo e merecendo mais auxílio, merecendo mais ajuda, merecendo mais a participação da espiritualidade superior, a gente vai tendo então um pouco mais de tranquilidade e de consolação, né? De entender que existe um lugarzinho para cada um de nós, que Deus não desampara. E aí essa é outra mensagem bastante rica e forte que esse capítulo traz. Ele deixa bem claro que Deus não aniquila os espíritos que ele criou. Deus não abandona. Ele vai orientando, ele vai acompanhando. Então, aqueles que fazem o bem, que se dedicam a se melhorar, vão tendo a oportunidade de atingirem mundos mais evoluídos, mundos melhores, que têm condição, né, de trazer mais paz e mais felicidade. Mas aqueles que permanecem, né, com suas más condutas, com seus maus procedimentos, com seus maus sentimentos, eles vão permanecendo num mundo que seja compatível com esse seu padrão vibratório. Então a gente não vai poder reclamar muito da condição ruim que a gente se encontra se a gente não faz o nosso melhor. Né? Então, Divaldo costuma dizer que Joana de Ângeles tem uma mensagem assim, muito objetiva, né? Quando ela diz que quando a gente está reclamando de alguma situação, ela diz para a gente refletir. Esse é o melhor que eu fiz. Né? Isso foi o que eu fiz, o melhor que eu fiz para merecer. Então, se eu estou reclamando da minha família não me entende, não me ajuda, né? Uma família que me desestrutura bastante. Então, a gente pensa no que a Joana de Ângeles nos diz. Esse foi o melhor que eu fiz por merecer. Então, na medida em que eu vou fazendo mais e melhor, eu vou merecendo coisas maiores e melhores. Então, essa reflexão é para que a gente possa se perceber no contexto. Né? Então, a proposta da mensagem inicial que foi lida, de fazer o melhor, também é nesse sentido, da gente se perceber no contexto. O que é que eu estou fazendo para que as condições ao meu redor sejam desse jeito? Né? Em que ponto eu estou agindo bem, em que ponto eu estou agindo mal para determinadas situações continuarem a acontecer. Né? Então, é muito uma autopercepção, uma autoobservação, uma autoanálise, né, para que a gente possa estar sempre se percebendo dentro desse contexto.
Então, a nossa evolução, o nosso crescimento depende daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, da forma como a gente reage aos estímulos que nos são apresentados. Tá? Então, a proposta do Evangelho ela é muito consoladora nesse sentido de que nós somos amparados, de que temos um lugar de acordo com o nosso padrão vibratório, mas ela é também muito estimulante para que a gente deseje, que a gente queira coisa melhor. Então, se eu quero uma coisa melhor, eu tenho que fazer por merecer isso. Né? Então, essa é a proposta que o Evangelho nos apresenta, né? De que a gente possa, então, desejar esse mundo melhor para merecer ir para esse mundo melhor. E aí, outra observação que ele faz, Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele nos permite isso. Né? Então, vamos observar, essa pessoa está se esforçando, ela está tentando melhorar, então vamos colocá-la no mundo já um pouco melhor, para que ela viva essa experiência e potencialize tudo de bom que ela já tem. Só que aí ele destaca que nessas situações é preciso observar que o não avançar também pode significar ter que recuar. Né? Então, não na nossa evolução, porque a gente já viu lá no Livro dos Espíritos que quanto mais a gente evolui, mais a gente vai crescendo e a gente não retroage. A gente só, o máximo que pode acontecer é estagnar no nosso nível evolutivo. Então, se eu já tenho determinadas virtudes, eu não perco essas virtudes. Tá? Eu posso deixar de criar outras, mas eu não perco as virtudes que eu já conquistei. Só que, se eu tenho a oportunidade de ir para um mundo regenerador, onde existe felicidade, onde existe mais oportunidades do bem, se eu tenho essa oportunidade de ir para lá, para crescer e me melhorar, e eu não faço isso, e eu continuo sem melhorar minhas virtudes, o que é que acontece? Eu posso ter que voltar para um mundo de provas e expiações, de onde eu tinha saído. Então a gente observa que Deus nos dá diversas oportunidades, que nada é estanque, parado. Ah, porque eu errei, vou ser jogada nesse lugar, pronto, e acabou-se. Agora eu tenho que queimar, né, no fogo do inferno por toda a eternidade. Nunca, jamais essa foi a proposta do Espiritismo. Jamais foi a proposta apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina que é consoladora. Então, a doutrina que é consoladora, ela nos abraça, nos acolhe e nos mostra que, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, né, da nossa reação, né, diante das dificuldades, de muitas vezes não se adequar, não querer entender a situação, apesar de todas essas nossas imperfeições, Deus não nos abandona jamais. Não nos deixa sozinho. Deus vai estar sempre do nosso lado, esperando um fiozinho, né, dessa nossa consciência para nos ajudar, para nos acolher. Então, esse é o pensamento principal, né, da nossa reflexão de hoje. Né? Entender que na infinita criação divina existe espaço para todos nós. Que ninguém é desamparado, que ninguém é abandonado, que ninguém é esquecido. Que Deus nos acolhe, nos protege, nos abençoa em qualquer circunstância em que a gente se encontre. E quando ele coloca esse mundo regenerador, é para que a gente visualize isso como uma possibilidade real para a nossa evolução. Então, se a gente, por exemplo, liga a televisão, acessa as redes sociais e observa tanta maldade no mundo, tanta coisa ruim, e a gente deseja sair daqui, deseja ter uma coisa melhor, então a gente começa a observar as nossas próprias atitudes. Né? O que é que eu estou fazendo para me melhorar e melhorar as condições que eu tenho? O que é que eu estou fazendo para conquistar um espaço melhor, um lugar melhor? Então, são essas reflexões que a gente precisa fazer. Né? Então, quando eu vejo uma notícia ruim, eu saio divulgando essa notícia ruim, incentivando o medo nas pessoas, ou eu faço uma prece, né, faço uma oração, uma mentalização para que aquele mal não aconteça para as pessoas que eu amo, né, para as pessoas que estão ali perto de mim. Então, observem que são duas posturas completamente diferentes. Né? Então, eu vejo a mesma notícia e eu posso ter uma ação de divulgar o mal, né, de incentivar o medo, de incentivar a discórdia. Eu posso ter uma reação de orar para me proteger e proteger os meus. Eu posso ter uma atitude de orar para que aquela pessoa que faz o mal se regenere e fique uma pessoa boa. Então, nós temos várias possibilidades diante de uma mesma conduta. Cabe a nós analisar que tipo de conduta a gente está tendo. Né? Então, nos grupos de WhatsApp, qual é o tipo de mensagem que eu divulgo? Qual é o meu comportamento dentro de determinados grupos? Eu incentivo a briga, a discórdia? Eu sou aquela que está ali pacificando, tentando contornar as situações para estabelecer harmonia?
né? Então são pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes no hábito, né, na prática reiterada, da gente continuar fazendo, a gente nem se dá conta, a gente nem percebe aquilo que está acontecendo, né? Então a proposta é essa, de que a gente possa desejar estar nesse mundo regenerador, porque quando ele propõe, né, quando ele apresenta esse mundo regenerador, ele nos enche de esperança, né? Então essa é a mensagem de consolação, de amparo, de acolhimento que o Evangelho vai nos trazer, da gente desejar coisas melhores, da gente almejar estar nessa condição em que a gente vai estar num mundo onde as provas e expiações já estão reduzidas, onde o bem já se multiplica, já nos envolve, onde existe uma sensação de paz e tranquilidade muito maior do que nessa condição em que a gente se encontra. Então, quando a gente deseja isso, a gente se sente estimulado a ser melhor. Então, era essa a principal proposta, né, dessa mensagem, da gente entender que esse mundo de regeneração, esse mundo regenerador, que vai nos permitir uma vida nova, que vai nos permitir, né, reforçar tudo aquilo que existe de bom em nós, é uma proposta real, é uma proposta possível, que depende de nós, esse esforço de continuidade. Então, gente, que a gente possa fazer essa análise consciente, crítica, mas sem excessos, né? A gente entendendo que nós estamos nesse processo evolutivo, ainda erramos muito, ainda repetimos o mesmo erro várias vezes, mas que nós estamos na caminhada, estamos tentando nos melhorar, toda noite fazer essa reflexão, né? No que é que eu já consegui melhorar, o que é que ainda não melhorei, né? O que é que eu já tenho de bom. Então são essas reflexões que são necessárias para que a gente então atinja esse mundo regenerador, que a gente consiga então alçar aí a uma condição melhor. E aí entender que nós merecemos, nós fazemos a nossa parte, fazemos o nosso melhor, e aí por isso a gente vai merecer chegar nesse mundo de regeneração. Então, mais uma vez, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é uma mensagem consoladora, de acolhimento, de estímulo para que a gente seja melhor, porque coisas boas vão acontecer cada vez mais. Quanto mais a gente fizer o bem, mais o bem vai retornar para nós. Então, com essa compreensão, a gente observa que o amparo da espiritualidade, o amparo divino, ele é intenso, constante, frequente. Nunca, jamais estaremos sozinhos ou abandonados. A gente faz o nosso melhor e consegue coisas melhores ao nosso redor. Então, encerrando aqui, concluindo com a partezinha final do nosso evangelho que diz exatamente isso. Antes de dormir, olhe para o céu. Olhe para o céu e veja a quantidade infinita de corpos celestes, as luzes que brilham no céu sobre nós. Ali é Deus se manifestando, mostrando que existe um lugarzinho para cada um de nós. Então essa percepção, e eu espero que hoje, antes de dormir, cada um de nós possa dar uma olhadinha no céu e ter essa reflexão e pensar, né, que Deus está lá em cima nos olhando, nos abençoando, nos protegendo e se preocupando em destinar um ótimo lugar para cada um de nós, né? Então que a gente possa caminhar fazendo bem, porque é fazendo bem que a gente se aproxima de Deus e se aproxima então da regeneração, não só do planeta, mas principalmente de nós mesmos, das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Então, meus amigos, era essa reflexão consoladora, acolhedora e estimulante que o Evangelho vem nos trazer, para que a gente então almeje e faça por merecer esse mundo regenerador. Tá? Vamos agora então fazer uma prece para que esses conhecimentos fortaleçam a nossa fé, para que essa certeza do amparo divino possa nos iluminar e nos acolher, para que diante das dificuldades a nossa reação seja sempre, cada vez mais, de pedir o auxílio divino, de buscar o colo de um Pai que nos ama e nos protege, que nossa conduta seja sempre positiva, tendo fé e a certeza de que quanto mais fizermos o nosso melhor, mais o bem e a paz vai se instaurar em nosso coração. Abençoa-nos, Senhor, para que a nossa semana seja produtiva, de paz e de realizações. Abençoa cada um de nós, hoje e sempre. Agradeço muito a oportunidade, um grande abraço, que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre.